Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O cheiro de flores brancas ainda estava no ar, quando Lara passou pela vitrine da loja de vestidos de noiva no centro da cidade. Ela sorriu, melancólica. Desde pequena, ela e seu irmão Daniel falavam sobre casamentos de conto de fadas, sobre como ele queria entrar de terno azul marinho e ela, emocionada, o acompanharia até o altar. Não como noiva, é claro, mas como irmã madrinha, e nas palavras dele, o pedaço mais importante da minha família. Lara criou Daniel praticamente sozinha. Seus pais morreram num acidente de carro quando ela tinha apenas 21 anos e ele, 12. Ela largou a faculdade de música, aceitou um emprego fixo num escritório chato, e dedicou os últimos 12 anos da sua vida para garantir que ele estudasse, tivesse uma casa decente e não sentisse tanto a falta que os dois sentiam dos pais. Nunca reclamou. Nunca esperou nada em troca, além de amor. Por isso, quando Daniel apareceu em sua casa 6 meses atrás, com os olhos brilhando e um anel de noivado no bolso, dizendo que iria se casar com Bianca, Lara foi a primeira a abraçá-lo. Chorou, riu, e até ajudou a planejar os detalhes da festa antes mesmo de qualquer convite ser impresso. Bianca parecia simpática, ainda que distante. Mas Lara relevava tudo. Era o momento do irmão. "Eu quero que esse dia seja inesquecível", ele disse numa noite enquanto jantavam juntos. "E vai ser", ela respondeu, animada. "Eu posso ajudar com os custos. Me diga a bancar a festa. É a minha forma de te agradecer por ainda ser meu menino." Daniel tentou recusar, mas apenas por cortesia. No fundo, sabia que a irmã faria o que quisesse como sempre. E ela fez. Pagou o buffet, o salão de festas, parte da decoração, as lembrancinhas, até a música da cerimônia. Tudo no cartão de crédito dela, dividido em suaves prestações que ela teria que pagar durante os próximos 2 anos. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Lara era incluída nas reuniões, nas escolhas de flores, no menu, até ajudava Bianca a escolher o vestido, embora a noiva parecesse cada vez mais desconfortável com a presença dela. Lara notou os olhares, os sussurros, as vezes em que ela era sem querer deixada de fora dos grupos de WhatsApp do casamento. Mas ela relevava. Devia ser estresse pré-casamento, pensava. Foi então, faltando apenas 5 dias para o grande dia, que os sinais se tornaram claros. Daniel parou de responder mensagens. Bianca não retornava às ligações. Lara tentou justificar. Devem estar ocupados com os preparativos. Mas algo roía seu estômago. Ela ligou para o salão de festas para confirmar alguns detalhes da montagem da decoração. A resposta foi seca. "Desculpe, senhora Lara, mas a organização agora está sendo feita por outra pessoa. Seu nome não consta mais como responsável." No dia seguinte, tentou falar com Daniel. Foi até o apartamento dele, mas ninguém atendeu. No Instagram, fotos de Bianca com legendas como "contando os segundos" e "o dia mais lindo da minha vida" continuavam surgindo, mas em nenhuma delas Lara era mencionada. Na véspera do casamento, a ficha caiu. Uma prima sem querer soltou: "Lara, sinto muito você não poder ir amanhã. Sei que deve ser difícil ficar de fora, ainda mais tendo feito tanto por ele." Lara paralisou. "Como assim, ficar de fora? Ué, você não sabia? Achei que ele tivesse avisado." Bianca quis algo mais íntimo. "Só família da parte dela. Não tem nenhum parente seu na lista. Nem você." As palavras ecoaram como um soco. Lara desligou o telefone. O mundo parecia girar ao contrário. Ela correu até o guarda-roupa, pegou o vestido que tinha mandado fazer sob medida, ainda com a etiqueta presa. Era azul, da mesma cor do terno que Daniel dizia querer usar desde pequeno. Lágrimas caíram sobre o tecido novo. Ela sentou-se na cama, sozinha, encarando o nada por horas. Sua alma inteira tremia de raiva, tristeza, incredulidade.
Como ele pôde? Como teve coragem de apagar sua existência, justo no dia que ela mesma construiu para ele? Mas ali, naquele silêncio amargo, algo dentro dela mudou. Se Daniel achava que podia apagá-la com um convite não enviado, ele ainda não conhecia o verdadeiro poder de uma mulher ferida e determinada. Lara não dormiu aquela noite. Sentada na beira da cama, com o vestido azul sobre os joelhos, sentia o coração doer como se alguém tivesse arrancado uma parte dela com as próprias mãos. A decepção não era apenas por não ter sido convidada, era o significado disso tudo. O silêncio. A traição. A covardia do irmão. Por volta das 6 da manhã, ela se levantou. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e se olhou no espelho como fazia quando precisava enfrentar entrevistas de emprego ou reuniões difíceis. Mas dessa vez, não era sobre trabalho. Era sobre dignidade. Vestiu algo simples, mas elegante, e pegou uma pequena bolsa. Lá dentro, colocou um pendrive com todos os comprovantes dos pagamentos, cópias dos contratos assinados com o buffet, com o salão de festas, com o DJ e com os floristas. Tudo estava no nome dela. Ela não sabia ainda o que faria, mas algo dizia que precisava ver com os próprios olhos. Foi até o salão de festas por volta das 11 horas da manhã. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. Já havia movimentação do lado de fora. Caminhões descarregando caixas, fornecedores entrando e saindo. O letreiro na entrada era enorme: Daniel e Bianca, 14 de junho. Nenhuma menção a quem financiou o espetáculo. Ela tentou entrar, mas foi parada na porta por um segurança. Desculpe, senhora. Só pessoas autorizadas podem entrar. Lara Resperu Fundo. Eu sou Lara Monteiro. Está tudo em meu nome. Eu contratei esse lugar. O segurança hesitou, mas logo consultou uma lista impressa. Seu nome não estava ali. Recebi instruções claras. Só os nomes da lista entram. Lara tentou argumentar, mas ele foi inflexível. Foi aí que ela viu, mais ao fundo, Bianca falando com o decorador. A noiva a viu também, e por um segundo, seus olhos revelaram surpresa. Ou seria medo? Mas ela rapidamente virou o rosto e saiu apressada para dentro do salão. Sentindo-se como uma estranha no próprio investimento, Lara se afastou. O calor do sol parecia zombar de seu frio interno. Ela andou sem rumo pelas ruas do bairro, até parar num banco de praça. As mãos tremiam. Pegou o celular e ligou para Daniel. Cakes a Postal. Mandou uma mensagem. Boa sorte no casamento. Sei que você escolheu me apagar. Mas lembre-se, tudo isso aí foi construído por mim. Não se esqueça de quem você pisou para subir. Minutos depois, nenhuma resposta. As horas passaram devagar. Às 16 horas, Lara ainda estava no banco da praça. De longe, ela viu carros de luxo chegando ao salão. Convidados bem vestidos, damas de honra, flashes de fotógrafos. Tudo acontecendo como se ela nunca tivesse existido. Até que uma amiga de infância, Júlia, lhe mandou uma foto pelo WhatsApp. Era uma selfie no casamento com a legenda: "Não acredito que você não está aqui. Foi você quem fez isso tudo acontecer." Lara sentiu uma mistura de dor e raiva subir pela garganta. Abriu o pendrive. Começou a rever os contratos. Em vários deles havia uma cláusula específica: cancelamento ou modificação sem aviso ao contratante resulta em multa e possível suspensão imediata do serviço. Foi então que ela teve um estalo. Pegou o telefone e ligou para a empresa de som. Boa tarde. Aqui é Lara Monteiro. Gostaria de informar que o evento agendado hoje às 16 horas não tem mais minha autorização. Está tudo no meu nome, e não fui comunicada de nenhuma alteração. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois, a resposta. Senhora Lara, isso é sério. Quer que a gente interrompa agora? Sim. Fez o mesmo com a empresa de fotografia. E com o responsável pelo buffet. Alguns hesitaram,
outros cumpriram imediatamente, temendo processo judicial. Era tarde demais para que Daniel e Bianca contratassem novos fornecedores. O caos começou a se instalar no evento, sem som, sem comida, sem equipe técnica. Lara não estava lá para assistir. Não queria ver o desespero. Mas sabia que, em algum momento, eles entenderiam o peso das escolhas que fizeram. Ao chegar em casa, viu que seu celular estava cheio de notificações. Chamadas de Daniel. Mensagens não lidas. O que você fez? Você enlouqueceu. Vamos conversar. Ela leu cada uma calmamente, com uma estranha serenidade. Depois respondeu: Eu só tirei o que era meu. Foi você quem me tirou do seu dia. Agora, sabe como dói ser invisível. Apagou as mensagens. Desligou o celular. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu em paz. O celular de Lara ficou desligado por 2 dias. O silêncio era como um cobertor pesado, mas necessário. Ela precisava respirar. Precisava reencontrar a si mesma naquele vazio que seu irmão havia deixado. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia culpa por pensar apenas nela. Quando ligou o telefone novamente, as notificações explodiram. 42 chamadas perdidas de Daniel, 18 mensagens de texto, grupos da família fervendo com discussões, prints, áudios. Uma tempestade digital. Ela abriu uma mensagem longa de Daniel. Lara, por favor, me atende. A Bianca não sabia o quanto isso ia te magoar. A culpa foi minha, eu devia ter te protegido. Mas você também exagerou. Acabar com o nosso casamento desse jeito. Você foi cruel. Vamos conversar. Eu ainda sou seu irmão. Lara releu as palavras várias vezes. Algo naquele texto a fez perceber o quanto ele ainda tentava se colocar como vítima, apesar de ter sido o traidor. Ela não respondeu. Em vez disso, abriu seu notebook e começou a organizar todos os documentos do casamento em pastas digitais. Notas fiscais, comprovantes, cláusulas contratuais. Tudo devidamente classificado. Ela não sabia ao certo o que faria com aquilo, mas havia uma sensação crescente de que precisava se proteger. Foi quando recebeu uma ligação de Júlia, sua amiga de infância. Lara, você tá bem? Tô vendo seu nome em grupos, até em página de fofoca da cidade. Estão dizendo que você sabotou o casamento do irmão por ciúmes. Ciúmes? Lara riu amarga. Engraçado como a verdade é sempre moldada por quem grita mais alto. Você precisa contar sua versão, amiga. As pessoas só ouviram o lado deles. Aquilo fez Lara refletir. O que acontecerá não era apenas uma briga de irmãos. Era a história de uma mulher que foi apagada depois de construir tudo com amor e sacrifício. E que, ao reagir, virou a vilã. Ela escreveu uma carta aberta e publicou em suas redes sociais. O texto começava assim: Fui criada para ser forte. Quando meus pais morreram, cuidei do meu irmão como se fosse meu filho. Sacrifiquei juventude, paixões e sonhos. E, quando ele precisou, dei tudo o que podia para realizar seu casamento dos sonhos. Em troca, recebi o esquecimento. O texto viralizou em poucas horas. Comentários começaram a surgir: Força, Lara, você foi guerreira. Justiça seja feita. No dia seguinte, ela foi contatada por uma colunista de um portal local, que queria contar sua história. Hesitou por um momento, mas aceitou. A matéria saiu com o título: A irmã que financiou um casamento e foi apagada da própria história. O impacto foi imediato. Daniel ligou de novo. Dessa vez, deixou um áudio. Você tá acabando com a minha reputação. Com a da Bianca. Isso não precisava ir tão longe. Lara não respondeu. 2 dias depois, uma intimação chegou à sua porta. O advogado do buffet, que também havia saído prejudicado com o cancelamento súbito, entrará com um processo contra Daniel. E Lara fora chamada como testemunha, já que os contratos estavam todos em seu nome. A justiça agora se envolvia.
Ela sentia medo, claro. Não era uma mulher que gostava de brigas. Mas também não era mais a irmã silenciosa que aceitava tudo por amor. Enquanto isso, seu celular começou a receber mensagens de pessoas que ela nem conhecia. Outras mulheres. Outras histórias. Também fui excluída de um momento importante. Também fui usada e descartada. Ela percebeu que sua dor não era isolada. Era parte de algo maior. Numa manhã chuvosa, Lara sentou-se na varanda com uma xícara de chá e um caderno em branco. Escreveu nas primeiras páginas. Projeto, aquilo que fica em pé, histórias de mulheres que resistiram. A ideia de um livro ou talvez um blog começou a tomar forma. Pela primeira vez desde o trauma, ela sentia um novo propósito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel enfrentava o que jamais imaginou: cobranças judiciais, críticas públicas, afastamento de amigos. A esposa, Bianca, começava a mostrar seu verdadeiro rosto: fria, calculista, distante. O conto de fadas estava ruindo. Ele tentou novamente. Lara, por favor. Vamos conversar pessoalmente. Só nós dois. Eu preciso de você. Mas agora Lara sabia: o que ele precisava não era dela. Era do apoio incondicional que ela sempre deu, e que agora ela finalmente tinha aprendido a negar. Ela digitou uma última resposta. Você precisou me apagar para se sentir grande. Agora está descobrindo que não se cresce diminuindo os outros. E com isso fechou o ciclo, ainda que a história não tivesse terminado. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro terremoto na vida de Daniel. Tudo que ele havia tentado construir, a imagem de um noivo apaixonado, um casamento perfeito, uma vida sem conflitos, começou a desmoronar publicamente. A exposição na mídia local, somada às consequências jurídicas dos contratos quebrados, colocaram em xeque sua reputação. Lara, por outro lado, permanecia em silêncio. Não havia mais o que dizer. Sua história falava por si. Ela focava agora no projeto que nascerá do caos. Um blog que reunia relatos de mulheres que, assim como ela, haviam sido usadas, descartadas, silenciadas. O nome do projeto, Aquilo que Fica em Pé, inspirava outras a contarem suas histórias. Em poucos dias, os acessos explodiram. Ela foi convidada para participar de podcasts, rodas de conversa e até mesmo para escrever uma coluna em um jornal digital. Daniel, envergonhado, quase não saía de casa. A relação com Bianca estava por um fio. O que antes era paixão e parceria, agora era troca de acusações. A ausência de Lara, que sempre servirá como amortecedor entre ele e o mundo, fazia-se sentir como uma parede de concreto entre os dois. Você disse que isso seria fácil. Gritou ele numa noite. Você que prometeu que ela ficaria fora. Eu só queria paz no meu casamento. Respondeu Bianca com frieza. Mas paz era tudo o que eles não tinham. O salão de festas também exigia reparações. O buffet acionou um advogado. Os fornecedores manchados estavam indignados. Todos os contratos haviam sido rompidos sem aviso, e Daniel, como beneficiário, era o único responsabilizado legalmente, já que Lara se recusará a assumir qualquer ônus que não lhe pertencia. O estupim aconteceu durante uma pequena entrevista dada por um ex-fornecedor ao noticiário local. Nunca vi isso em mais de 20 anos de profissão. Uma cliente pagou tudo, e no fim foi proibida de comparecer. E depois foi demonizada como se fosse a vilã. É inacreditável. Essa entrevista viralizou. E com ela, vieram ainda mais críticas. Amigos começaram a se afastar. A própria família passou a questionar Daniel. Uma das tias mais próximas que ele tanto respeitava, mandou-lhe uma mensagem direta. O que você fez com sua irmã foi imperdoável. Ela era sua base. Você cuspiu no prato que te alimentou. A máscara que ele havia usado por tanto tempo, de irmão amoroso, de homem correto, começou a rachar. E por trás dela, restava apenas um adulto mimado que havia se acostumado a ter tudo nas mãos graças aos esforços da irmã. Quando ela deixou de carregar o peso por ele,
Daniel descobriu que não sabia andar sozinho. Enquanto isso, Lara observava tudo de longe. Não com prazer, mas com um senso de justiça silenciosa. Nunca desejou o mal dele, mas também não mais se responsabilizaria pelas consequências de suas escolhas. Passou a frequentar sessões de terapia. Comprou um teclado novo e voltou a compor músicas, um talento que havia deixado para trás desde os tempos da juventude. Certa tarde, recebeu uma carta manuscrita. O envelope, simples, trazia o nome de Daniel na caligrafia que ela conhecia tão bem. Lara. Não sei como pedir perdão. Eu deixei a única pessoa que me amou de verdade de fora do dia mais importante da minha vida. E aquele dia virou um desastre. Não só por sua ausência, mas porque eu finalmente vi quem estava ao meu lado. E por quê? Bianca e eu estamos nos separando. Ela nunca gostou de mim como você gostou. Ela gostava do que eu podia ser com o que você dava. E quando você saiu de cena, tudo ruiu. Hoje, eu entendo o que perdi. E não falo do dinheiro. Falo de você. Eu não espero que você me perdoe. Mas queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Com arrependimento. Daniel. Lara leu a carta com calma. Respirou fundo. Pela primeira vez não chorou. Nem de tristeza, nem de raiva. Apenas sentiu algo se assentando dentro dela. Um ciclo se fechava. Mas ela sabia, arrependimento não apaga o passado. E pedir perdão não é o mesmo que merecê-lo. Colocou a carta numa caixa onde guardava memórias antigas. Fotos, bilhetes, cartas dos pais. Tudo o que construíra com amor, mesmo quando o mundo não retribuía. Daniel finalmente estava vendo o reflexo do que ele havia feito. E Lara? Lara seguia em frente. Não para esquecer, mas para viver de verdade. Meses haviam se passado desde o casamento que nunca foi. Desde que Lara fora excluída, ferida e deixada de lado por aquele que ela criou com amor. E agora, num novo tempo, ela olhava para trás não com amargura, mas com compreensão. Não porque o que fizeram com ela fosse perdoável, mas porque, finalmente, ela entendia o valor da própria presença. O projeto Aquilo que Fica em Pé crescia mais do que Lara poderia imaginar. Seu blog se tornará um espaço de desabafo, força e reconstrução. Mulheres de todo o país escreviam, comentavam, compartilhavam suas histórias. A dor que ela viverá não era única, e isso paradoxalmente dava força. Ela agora trabalhava como colunista em um portal voltado para direitos femininos. Também participava de palestras sobre abuso emocional silencioso dentro da família. Não era algo que ela buscou, foi algo que a encontrou. O que começou como cicatriz, virou ponte. Num domingo de manhã, Lara foi visitar o túmulo dos pais, como fazia todo mês. Levava sempre 2 flores brancas, uma para a mãe, outra para o pai, e ficava em silêncio por alguns minutos. Mas naquela vez ela levou 3. A terceira flor, colocou entre as 2 lápides. Essa é por mim, murmurou. Pela filha que vocês criaram. Pela mulher que aprendeu a dizer chega. Pela irmã que amou, e sobreviveu. Ao voltar para casa, encontrou em sua caixa de correio um envelope timbrado com o nome de um escritório de advocacia. Ao abri-lo, viu que era um aviso formal. Daniel havia encerrado todos os processos contra ela, retirado reclamações e assumido as dívidas legalmente. Era o último fio que os prendia judicialmente. Agora, estavam livres. Dias depois, ele tentou mais uma aproximação, dessa vez sem exigências, sem cobranças. Apenas pediu para vê-la. Lara hesitou, mas aceitou encontrar-se com ele num café discreto. Daniel chegou mais magro, mais abatido. Os olhos já não carregavam a mesma arrogância. Trazia um envelope nas mãos. Não vim pedir nada, disse. Só queria devolver isso. No envelope estavam fotos antigas. Os 2 brincando ainda crianças, com os pais sorrindo ao fundo. Lara segurando Daniel pela mão no primeiro dia de aula. Os 2 abraçados em aniversários, natais, formaturas. Memórias que ele havia guardado ou esquecido,
e agora queria devolver a quem havia feito tudo aquilo possível. Você foi tudo para mim, ele disse com a voz embargada. E eu te apaguei. Não porque te odiei, mas porque queria me sentir homem. E para isso, achei que precisava cortar o cordão. Fiz da pior forma. Me tornei aquilo que jurei que nunca seria. Lara olhou para ele, sentindo compaixão, não por pena, mas por compreender finalmente que algumas pessoas demoram a crescer. Outras crescem cedo demais. Eu não tenho mais raiva, Daniel, ela respondeu. Mas também não tenho mais o mesmo espaço dentro de mim para você. Se um dia houver reconciliação, vai ser em um novo lugar. Com novas condições. Sem que eu me anule. Ele assentiu. Não insistiu. Apenas sorriu triste, como quem sabia que estava colhendo o que plantou. Após a despedida, Lara caminhou pelas ruas com um envelope de fotos em mãos. Sentia-se estranhamente leve. Não porque tudo havia se resolvido, mas porque ela, finalmente, havia se libertado da culpa, da dependência emocional, do papel de salvadora. Naquela noite, sentou-se ao piano antigo que ficava encostado na sala. Com os dedos ainda hesitantes, tocou a melodia que compusera quando era jovem, a mesma que abandonara ao escolher cuidar de Daniel. Aos poucos, a música ganhou força, e sua voz saiu baixa, depois firme. Ela estava voltando para si. O blog, as palestras, a nova rede de apoio, tudo era resultado de uma dor transformada. Aquilo que a machucou, também a empurrou. Aquilo que a quebrou, a obrigou a se reconstruir de forma mais sólida. No fim, Lara entendeu. Nem toda história de amor é entre casais. Às vezes, a história mais importante é o reencontro com quem você sempre foi, antes que o mundo dissesse o contrário. E enquanto o som das notas preenchia a sala, Lara sabia que agora ela estava inteira. Porque apesar de tudo, ela foi aquilo que ficou em pé.